Vamos lá, então. Alguma dúvida até aqui, gente? Só no dia da prova mesmo, Eduardo? Só no dia da prova. Aí aparecem as perguntas, eles mandam e passam para o senhor. Eu só vou responder no dia seguinte. Ah, tá certo. Então tá jóia. Então nós demos aqui a estrutura dos 3 tipos penais. Nós estamos falando, só para a gente se localizar, eu faço um resumo rápido. Nós estamos falando dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Nós vimos que a calúnia e a difamação, elas defendem, amparam a honra objetiva, que é o conceito pelo qual o indivíduo é reconhecido no meio social. Portanto, ela se pratica através da imputação, esses delitos se praticam através da imputação de fatos, né? Fatos determinados. A diferença entre a calúnia é que esse fato, além de determinado, ele é falso e considerado crime. E na difamação, nós temos a imputação de um fato ofensivo à reputação do ofendido. Então, a consumação desses 2 primeiros crimes ocorre quando o fato chega ao conhecimento de terceiro, que é justamente quando há lesão ao bem jurídico tutelado, que seria a reputação, o conceito social desse indivíduo. Por isso que depende de que os fatos cheguem ao conhecimento de terceiros, porque é a honra objetiva, é o conceito social desse indivíduo. Em relação ao crime de injúria, nós vimos que não se faz através da imputação de fato, e sim da atribuição de qualidade negativa que ofenda a dignidade ou decoro, atributos de ordem moral, física, enfim. Então, nós não temos fatos, nós temos expressões que são reprováveis, que estão atribuindo qualidades negativas. Ofende, nesse caso, a honra subjetiva, portanto, é o que o indivíduo pensa de si mesmo. Por isso que o momento de consumação desse crime é quando chega ao conhecimento do ofendido, porque é neste momento em que há ofensa à honra subjetiva, que é o que ele pensa de si mesmo. Então, diferente da calúnia e injúria, ele consuma quando chega ao conhecimento do ofendido. Na calúnia e na difamação, perdão, quando chega ao conhecimento de terceira pessoa. Nós vimos também que o crime de injúria, ele existe a figura qualificada, que é a injúria, 2 figuras qualificadas, que é a injúria real e a injúria com preconceito, né, com expressões preconceituosas. Na injúria real, na verdade, o que modifica é o tipo objetivo, ou seja, a forma como o crime está sendo praticado. Ou seja, na injúria real, ele se pratica a injúria através de violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo bem empregado se considera eviltantes, ou seja, através de agressão. Quando a agressão ela suporta a lesão corporal à vítima, nós chamamos aqui a figura da violência. E a vias de fato seria aquela agressão sem que houvesse lesão corporal. Depois nós vimos na injúria qualificada que é utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. A preconceituosa. A crítica que se fez em relação a esse artigo diz respeito à pena, que muitos doutrinadores entendem que a pena é muito elevada porque ela é semelhante a um crime de homicídio culposo. Não que não houvesse necessidade de punição de forma mais severa, mas entenderam que houve uma alteração tanto em relação à natureza, ou seja, vocês viram que o crime de injúria é detenção e aqui passa a ser reclusão. E a quantidade de pena também entenderam elevada, né? Fizemos também a distinção para vocês entre o crime de injúria e o crime de racismo, porque há a segregação, onde se impede, né, o exercício de uma atividade, exercício de ingresso, direito de ir e vir, relacionado a uma dessas condições. A injúria é uma ofensa, o racismo é uma segregação que se tem, né? Outra coisa que é importante, eu acho que não me recordo se eu fiz, eu acho que não, que me veio à mente agora, e é importante isso aí, gente, em relação ao crime de injúria. Quando praticado a injúria, alguém, eu não lembro se eu fiz essa colocação, me recorde para mim, Eduardo, outros colegas, quando a injúria é praticada na presença do funcionário público, eu fiz essa colocação para vocês? Eduardo? Murad? O pessoal está afastado do computador? Quem que está... Eu fiz essa colocação para vocês ou não? Não, professor. Então, vamos lá. O que acontece?
no crime e isso é importante, pessoal. E isso aí é algo interessante e importante. O que acontece? A injúria é a atribuição de qualidade negativa à pessoa. Então, como eu falei, são xingamentos que ofendem a dignidade e o decoro do indivíduo. Então, ofende a honra subjetiva. Ocorre que o único delito contra a honra que se pratica, e quando eu estou falando quando o sujeito passivo for funcionário público, né, ou autoridade ou funcionário público. O único delito contra a honra em que se praticado na presença da vítima, porque, obviamente, nós não estamos confundindo aqui com consumação. A injúria se consuma quando chega ao conhecimento do sujeito passivo, porque é honra subjetiva. Ocorre que, quando aquilo que seria injúria é praticado na presença do funcionário público, ou de autoridade, enfim, todos os funcionários públicos, não se classifica o crime de injúria, não se imputa o crime de injúria, e sim o crime de desacato. Então, vamos dar um exemplo para vocês. Se praticado na ausência do funcionário público, o crime é de injúria. Se na presença, o crime é de desacato, certo? Por exemplo, eu estou diante lá de um policial que está fazendo uma autuação, uma multa de trânsito, e eu não gostei da multa que está sendo aplicada, enfim, e eu chamo o policial de bundão. Né? Bundão é uma expressão que configuraria o crime de injúria, porque seria a atribuição de uma qualidade negativa para o sujeito passivo. Ocorre que, se feito na presença do funcionário, para o funcionário, isso vai configurar o crime de desacato. Então, se eu chamo o policial na presença dele de bundão, eu não vou responder por injúria, e sim pelo crime de desacato, certo? Isso só acontece em relação ao crime de injúria. A difamação e a calúnia, não. Né? Se na presença do funcionário público você calunia ou difama, você vai responder por crime de calúnia ou difamação. Agora, aquilo que seria injúria, se praticado na presença do funcionário público, configura o crime de desacato e não crime de injúria. Se na ausência dele é praticada a conduta e chega ao conhecimento dele depois, aí o crime que se configura não é o desacato, e sim o crime de injúria. Então, se, por exemplo, o cidadão aplicou a multa, ele foi afastado, se afastou, eu me afastei, e amanhã depois eu falo, aquele policial que me multou ontem é um bundão, falo para uma pessoa. Esse indivíduo chega e conta para o policial, olha, o rapaz lá que você autuou ele, chamou você de bundão. Aí configura o crime de injúria, certo? Então, aquilo que seria injúria, se praticado na presença do funcionário público para o funcionário público, é desacato. Se na ausência dele, depois chegou ao conhecimento dele, aí o crime é de injúria, certo? Então, não esqueçam disso. É o único crime, né, dos crimes dos 3 que nós tratamos, calúnia, difamação e injúria, que modifica o tipo penal quando praticado na presença do funcionário público, certo? Então, aquilo que se considera injúria, na presença do funcionário público, é desacato, certo? Alguma dúvida aqui, gente? Professor, Oi. Eu tenho uma dúvida, assim, é sobre o assunto, mas é uma coisa que é do cotidiano que aconteceu ontem. Não sei se o senhor presenciou um rapaz que desacatou um policial na frente da casa dele, que estava bêbado, no Alphaville. Sim. Não sei se o senhor acompanhou essa notícia ou não. Internet. Era um empresário, né? Isso, um empresário, exatamente. De violência doméstica, salvo engano? Correto, isso mesmo. É isso mesmo, professor. Então, a dúvida é a seguinte, naquele caso, o policial poderia entrar na casa dele porque não se tratava de um flagrante de desacato, né? Naquele momento, ele já poderia ser preso por desacato. E ele poderia entrar na casa dele para prender ele, nesse caso? Em flagrante delito. Depois nós vamos estudar o crime de invasão de domicílio, certo? Até vou ler para vocês aqui como é que é a figura da invasão de domicílio. É o artigo 150 do Código Penal. Entendi, porque Diz lá assim, eu achei que não poderia, porque só se fosse num caso de ter droga ou tá sendo na hora. Não. O que você está confundindo é o seguinte. Deixa eu esclarecer para vocês. Diz aqui, no crime de invasão de domicílio, né? Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
Aí vem no parágrafo 3º e diz o seguinte, que na verdade é repeteco da Constituição da República. A Constituição da República já reza exatamente o que está aqui e amplia, inclusive, o leque de possibilidades de ingresso sem autorização de quem de direito. Diz aqui, não constitui, parágrafo 3º do artigo 150, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Diz o primeiro, durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou qualquer outra diligência. Diz aqui, qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Certo? Então, você perceba, durante o dia, você pode cumprir mandado de prisão. Não pode cumprir o mandado de prisão durante a noite. Então, se você tem um mandado de prisão em mãos, por isso que vocês percebem e acompanham que a maioria dessas prisões ou medidas de busca e apreensão são cumpridas às 6 horas da manhã, é a partir das 6 horas da manhã, certo? Então, você vai cumprir um mandado de prisão, 6 horas da manhã você pode acionar a pessoa, se ela não quiser atender, o policial pode invadir a casa, na verdade não é nem invadir, ele pode ingressar com força para a apreensão da pessoa. Isso durante o dia, observando as formalidades legais. Na parte seguinte, já que nós estávamos mencionando, que é o inciso 2 do artigo 150, do parágrafo 3º, a qualquer hora do dia ou da noite. Ou seja, vamos repetir lá em cima, não constitui o crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 2, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser, certo? São as situações flagrantes, né? Quando você fala a questão do tráfico de entorpecentes, você fala o seguinte, mas espera aí, ele não foi pego vendendo, mas invadiu porque tinha informações de que ali estavam com grande quantidade de droga dentro da casa. Por que isso aí é legítima entrada? Porque o crime de guardar, manter em depósito um entorpecente é uma conduta permanente, né? Um crime permanente. Ou seja, durante todo o momento que o indivíduo estiver na posse do entorpecente, seja consigo ou guardando o entorpecente, transportando o entorpecente, mantendo em depósito o entorpecente, é aquele caso em que a consumação se prolonga no tempo por vontade do próprio agente, porque são chamadas condutas permanentes. Então, esse crime é um crime permanente. De forma que, quando o policial entra e encontra o entorpecente na residência, é uma situação de flagrante, né? No caso que nós estávamos mencionando, que você citou, naquele momento, estava havendo duas situações. Primeiro, pelo que eu ouvi, eu não li por completo, me corrija se eu estiver errado, a polícia foi acionada em razão da comunicação do crime de violência doméstica. Isso, é isso mesmo. Então, já havia uma situação de flagrante porque o crime tinha sido praticado ali, eles foram atender essa ocorrência. Mas, de qualquer forma, no momento em que o cidadão se dirigia ao policial, e eu vi uma parte do vídeo, não vi inteiro, mas ele proferia ofensas ao policial, ali estava sendo cometido um crime em flagrante. Ou seja, então o parágrafo 3º, o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 150 legitima o policial a ingressar na residência para prender o rapaz. Digamos que o rapaz entrasse na casa e fechasse a porta. Eles podiam ingressar no imóvel porque estava uma situação de flagrante, não só do crime de violência doméstica, mas também do crime de desacato. E foi bom você trazer essa situação, porque percebam, naquele momento é justamente o que nós estamos tratando hoje. Naquele momento, aquelas ofensas que estavam sendo dirigidas ao policial, em tese, configuraria, eu vi parte delas, configuraria o crime de injúria. Quando você está xingando o policial, eu não me lembro a expressão que ele utilizou na ocasião, mas quando ele xingava o policial, ele estava em tese, seria a conduta da injúria. Mas quando praticado na presença do funcionário público, no caso a autoridade ali, o crime de injúria não é o que se configura, e sim o crime de desacato, certo? Se tivesse feito as expressões que seriam injuriosas na ausência dele e depois chegasse ao conhecimento policial, aí sim ele estaria incorrendo no crime de injúria. Então, percebam, o único delito dos crimes contra a honra em que
muda quando praticado na presença da vítima, desde que a vítima seja funcionário público, é o delito de injúria. Se praticado na presença do funcionário, configura o crime de desacato e não o crime de injúria. Se na ausência do funcionário, crime de injúria. Então, naquela situação que você está se referindo, ali era típico, era um exemplo típico interessante até para passar para a turma, para quem assistiu o vídeo, de que ali estava sendo configurado um crime de desacato, porque ele fazia as ofensas dirigidas ao policial, né? Na presença do policial. E ali era desacato à autoridade, certo? Certo, entendi. E ele não precisava de autorização de ninguém para entrar e prender o rapaz. O que eu percebi, pelo menos no ponto que eu assisti, era uma certa cautela para evitar um tumulto. Mas ele já estava legitimado a usar força física contra o rapaz e prender em flagrante. Se for preciso força física, algema e conduz até a delegacia de polícia. Não teria nenhum problema em relação a isso. Entendi. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Nada. Alguma dúvida a mais? Certo? Então, lembrem dessa situação que nós estamos mencionando. Praticar a injúria, aquilo que seria injúria na presença do funcionário, é desacato. Se na ausência, configura o crime de injúria. Bom, depois disso nós vimos, também é bom relembrar aqui, a questão da exceção da verdade. Na calúnia, a regra geral é permitir a exceção da verdade, salvo aquelas 3 hipóteses que nós mencionamos aqui no parágrafo 3º. Se o crime é de ação privada, o crime que está sendo imputado, e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou se foi em relação às pessoas do artigo 141, inciso 1º, presidente da República e chefe de governo estrangeiro. E o terceiro seria se fosse de ação pública, mas o rapaz já foi absolvido por sentença irrecorrível. Fora isso, é possível a exceção da verdade na calúnia. Vimos que na difamação, a exceção da verdade, a regra é que não é possível a alegação da exceção da verdade, salvo a hipótese de que as ofensas se dirijam a um funcionário público e desde que elas sejam relacionadas ao exercício das funções. No mais, não se permite a alegação da exceção da verdade. Na injúria, não existe exceção da verdade, ou seja, não há hipótese alguma que se possa alegar exceção da verdade, certo? Então, vamos começar agora o artigo 142, que a gente já fez um aquecimento em relação aos crimes contra a honra. Diz exclusão do crime. É o 142 que eu parei, né? Isso. Vamos lá. Não constitui injúria ou difamação punível. Então, perceba, a primeira coisa que a gente tem que perceber no artigo, logo no caput, é a extensão disso, ou seja, qual é o alcance dessa exclusão do crime. Né? Vocês viram ali que só diz respeito à injúria e difamação. Né? Porque a exclusão de crime, percebam depois, você vai ver, são situações em que, obviamente, algum comentário ofensivo, em decorrência das situações previstas no artigo, elas deverão ser feitas até para defesa, seja de um interesse seu em juízo, seja no exercício de uma atividade sua como funcionário público, seja no exercício de uma atividade sua como crítico, enfim, várias ofensas poderão ser irrogadas, porque elas não têm o propósito de ofender, mas sim de defender um direito seu, exercício de uma atividade sua lícita, ou até mesmo um conceito que o funcionário público, no momento de elaborar um laudo, um parecer social, ele vai ter que emitir. Né? Então, já explicando de início, que obviamente que não se poderia ter exclusão de crime em relação ao delito de calúnia. Por quê? Porque você não vai permitir, em nenhuma hipótese, que alguém calunie outra pessoa. Por que não vai permitir? Porque a calúnia, gente, é a imputação de fato falso definido como crime. Então, eu não posso, a pretexto de exercer minha atividade de forma lícita, ou exercer uma crítica literária, ou até mesmo elaborar um laudo, ou defender um direito meu em juízo, inventando uma situação em que eu estou imputando a alguém a prática de um crime que eu sei que ele não praticou, ou seja, porque a calúnia é a imputação falsa de fato definido como crime. Então, obviamente que não se permitiria, a pretexto de você exercer atividade, caluniar alguém, ou seja, permitir que você, de forma falsa, impute a alguém a autoria de um crime. Então, percebo que a extensão do artigo 142, que é a exclusão do crime, só diz respeito à injúria ou difamação. Então, se porventura, na prova, eu faço menção
a uma ofensa irrogada em juízo, né, ou opinião desfavorável de uma crítica, ou até um conceito emitido por funcionário público que impute falsamente a prática de um ato definido como crime, se é possível a exclusão do crime. Não será, porque a exclusão do crime não constitui, só alcança a injúria e a difamação. Então, no artigo 142 caput, percebam lá, não constitui injúria ou difamação punível. Não está previsto aqui, obviamente, a calúnia, certo? Quais são as situações? Eu já dei uma adiantada para vocês terem uma noção, né? O que interessa? Como eu falei para vocês, são várias as situações em que a gente vai se ver obrigado a emitir opiniões desfavoráveis, né? Ou até mesmo imputando a prática de um fato ofensivo à reputação de alguém, né? Porque você está defendendo um direito seu. Ou, se não, você foi chamado para emitir um laudo. Digamos lá, um assistente social que, numa ação de destituição de pátrio poder, vai fazer uma visita até a residência das crianças e lá ele vai constatar uma série de irregularidades, inclusive a forma como são mantidas as crianças. Então, ele vai ter que colocar que a casa estava um lixo, que havia fezes por todo o local, que era uma imundície, o comportamento da mãe ou do pai vive drogado, bêbado. São situações que, percebam, eu estou emitindo um juízo de valor referente a uma determinada pessoa. Só que é necessário isso para que o agente possa descrever, narrar qual é o ambiente insalubre que aquela criança está vivendo. Ou seja, o assistente social ele foi lá para isso, para fazer essa constatação. Então, de repente, ele está lá emitindo um parecer, um laudo social, fazendo uma série de considerações a respeito do comportamento das pessoas que estão ali dentro, né? Se ele fosse responder por isso, né, ele não teria essa liberdade, essa possibilidade do exercício da própria atividade. A mesma coisa aconteceria em relação a um crítico que tem por esta profissão. Ele é crítico literário, artístico, científico, enfim. Ele vai emitir um crítico de teatro. Ele vai falar a atuação de determinado ator foi medíocre, né? Se você for verificar, quando ele fala medíocre, isso, em tese, poderia caracterizar o crime de injúria. Só que esse é o exercício da atividade dele. Ele é crítico literário, artístico, científico, enfim. Ele vai ter que emitir opiniões. E a gente assiste aí o dia inteiro, né, alguns críticos fazendo esse tipo de colocação, e, obviamente, que essa crítica, às vezes, não é bem recebida pela pessoa que está recebendo ela, né? Então, poderia se sentir até ofendida. Só que é a atividade dele, jornalística dele, ele é crítico, então, ele não responde também. Da mesma forma, gente, em relação a uma ação judicial, você entra com uma ação judicial solicitando a modificação de guarda. Você entra com uma ação judicial solicitando... Pois não. Pois não. Você entra com uma ação judicial solicitando a separação, né? Ou então, ele vai o quê? A parte vai colocar em juízo o comportamento da companheira ou do companheiro. Vai ser ouvido em juízo determinadas testemunhas que vão narrar, olha, o rapaz chegava bêbado todo dia na casa, ele era usuário de droga, ele não sustentava os filhos, o cidadão era um porco. Enfim, a testemunha está narrando aquilo que está sendo perguntado para ela. Ou até a mesma parte está narrando. Eu estou pedindo a separação porque o comportamento dele é esse. Ele vive bêbado, ele bate nas crianças, ele fuma maconha dentro de casa, ele furta a casa dos vizinhos. Enfim, tudo isso, percebam, gente. Só que quando eu falo furto a casas do vizinho, estou falando de fatos verdadeiros. São juízos de valores que você, se não puser, você não consegue êxito na ação, né? Você vai entrar com a ação provando que a parte contrária não tem condições de permanecer com a guarda do filho por conta do comportamento dela. Se você fosse responder por essas ofensas, aquilo que seria ofensivo, você não teria liberdade para o exercício desse seu direito, né? Então, o objetivo do legislador, no artigo 142, é permitir o quê? O exercício de um direito, permitir o exercício de uma função sua, ainda que pública ou privada, e o exercício da sua atividade profissional, né? Então, agora a gente vai ler aqui que é base justamente aquilo que nós estamos aqui mencionando para vocês. Então, diz lá o artigo 142.
não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1º, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. É exatamente a situação que nós estamos mencionando. Quer dizer, eu estou em juízo, discutindo uma ação judicial de separação, de modificação de guarda. É óbvio que eu vou ter que tecer comentários a respeito do comportamento da outra pessoa. Eu vou falar, o rapaz é um vagabundo, ele não trabalha. O cidadão, ele vive bêbado para a rua. O cidadão usa o entorpecente dentro de casa. Né? O rapaz vive me traindo. Ou seja, são situações que eu estou mencionando a respeito do comportamento do outro, mas que eu tenho que sustentar dessa forma para poder, inclusive, obter êxito nas ações judiciais. Então, percebo que isso aqui, ele alcança tanto a parte, seus procuradores, e é extensivo às testemunhas que estão sendo chamadas para narrar a situação que ela presenciou. Ou seja, eu estou trazendo uma testemunha que é vizinha. Ela vai relatar o que ela viu, o que ela ouviu. Né? Ela não poderia, obviamente, responder por esse tipo de delito. Certo? Então, a primeira situação é essa que nós mencionamos. Ofensa irrogada em juízo na discussão da causa. E é importante eu reler aqui, porque percebam, tem que ter relação, gente, com a causa que está sendo discutida em juízo. Se eu estou discutindo uma ação de despejo, eu não posso, por falta de pagamento, obviamente que não vai alcançar essa exclusão de crime se eu começar a falar a respeito do comportamento social do rapaz. Né? Eu tenho que fazer referência à discussão da causa que eu estou discutindo. Ou seja, essas ofensas, essas colocações são necessárias porque interessam para o julgamento daquele pedido, daquele processo, certo? Extensível, então, para a parte, o advogados, o promotor, obviamente, procurador e tudo mais. Inciso 2º, é o que nós mencionamos a respeito do exercício da sua atividade, da sua profissão. Diz aqui. Agora, obviamente que você não pode se valer dessa profissão para propositalmente escarnear alguém que você tem lá uma diferença pessoal. Né? Então, diz aqui, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Ou seja, está excluído o crime de injúria ou difamação, mas vem uma ressalva pelo legislador. Salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Ou seja, essa ressalva é naquela hipótese que o cidadão, se valendo dessa exclusão por conta da sua atividade profissional, você propositalmente faz considerações a respeito do inimigo seu, de um desafeto seu. A gente poderia até aqui discutir uma situação que está ocorrendo hoje. Eu vi outro dia na UOL que está tendo um trelelê lá entre a Anitta e um crítico de televisão, não me recordo o nome dele. Não sei os que assistem aí se alguém se recorda. Tá tendo. Eu não vi, gente, qual foi o contexto e quais foram as colocações do rapaz que é crítico. Eu só estou fazendo menção que, se porventura, porque eu vi que houve uma animosidade ali, parece que a moça está alegando que ele estaria extorquindo ela já há algum tempo, e ela dava dinheiro para que ele não fizesse comentários a respeito de comentários que ela tinha feito no início da carreira dela. Salvo engano, pelo menos foi isso por cima que eu li. Né? E agora ele parece que, dia a dia, parece que vem postando algumas coisas. Né? Eu não vi o contexto, só estou mostrando que, se ali nessa situação que se mostrou pessoal, porventura ele fizer algum comentário de injúria ou difamação, e aí fica elementos mais evidentes de que existe um atrito entre os dois, e ele, se valendo da condição de crítico, começar a fazer isso, essa exclusão de crime não o alcançaria. Mas, para isso, tem que ser demonstrado em juízo que ele está agindo com a intenção de injuriar e difamar, se valendo, obviamente, da isenção de imunidade que ele tem estabelecida pelo próprio Código Penal, pelo legislador. Então, se eu fiz uma crítica lá a respeito do comportamento, não sei se vocês se recordam, teve uma novela bastante antiga, o pessoal mais antigo vai se recordar, em que houve a atuação de um rapaz que era modelo. Ele ficou famoso e marcado até hoje por causa disso. Era o Cigano Igor. Né? Não sei se alguns se recordam disso. Esse rapaz, ele era modelo profissional, e aí a Globo escalou ele para fazer um papel principal numa novela, onde ele era cigano. E a interpretação dele foi assim, pior impossível.
ele não tinha nenhuma formação artística, era um cara meio durão, meio difícil de interpretação. Hoje ele faz, acho que teatro, enfim, parece que fez faculdade, depois fez outros cursos e melhorou. Mas na época em que ele encenou na Globo, foi assim, foi péssimo. Então a crítica caiu de pau, né? Fazendo considerações a respeito da forma como ele se apresentava, da falta de preparo. E ele depois, eu vi uma entrevista dele alguns anos depois, que ele ficou bastante chateado, mas que ele recebeu isso de forma construtiva, tanto que foi atrás de cursos para se aperfeiçoar, porque ele sabia, o que ele falou, ele não era artista. O erro foi da Globo de colocá-lo numa posição de evidência, onde seria um dos papéis principais da novela. Então, isso aí, obviamente, expôs ele, porque tinha bastante fala, dependia de uma interpretação, e o cidadão ele era inexpressivo. Ou seja, ele falava o que era triste, o que era alegre, o que era situação dele estar bravo, com a mesma expressão. Então, era horrível de se assistir. Então, ele ficou chateado. Quer dizer, obviamente que a intenção dos críticos não era difamar e injuriar, estavam exercendo a sua atividade. Foram duros com ele, mas todos isentos de responderem pelo crime, justamente por conta disso aqui. Às vezes você vai fazer uma crítica de um teatro, de uma peça teatral, de um livro, e aquele que escreveu o livro, que fez a peça, ou que atua na peça, muitas vezes a gente vê entrevistas, eles não gostam das críticas, que as críticas são pesadas, que acabam ofendendo eles. Mas se o objetivo a intenção não é ofender, e sim exercício da atividade, é perfeitamente lícito e eles são excluídos do crime, porque eles estão exercendo uma atividade profissional onde eles estão emitindo, obviamente, um juízo de valor. O papel deles é esse, né? A terceira situação é aquela que eu mencionei do funcionário público, lá, assistente social, emitindo um laudo. Então, diz lá, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Falei, muitas são as situações, num processo judicial, em que a gente precisa que o cidadão emita um parecer, né? Vai cair daqui a pouco, gente, eu estou vendo aqui que está no último minuto, eu já formo a nova sala e já mando imediatamente para vocês para a gente dar sequência. Então, eu já vou aqui encerrando para vocês, porque vai cair antes de eu terminar. Então, nós estamos aqui no inciso 3º do 142.